Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais com os conceitos iniciais de função que nós já começamos a ver na semana passada, onde nós vimos que função é simplesmente uma relação de um conjunto A num conjunto B que segue alguns pré-requisitos. Na aula de hoje nós vamos evoluir um pouquinho mais nessa noção e começar a trabalhar um pouco mais com a noção de funções usando alguns conjuntos para a gente começar a se habituar um pouco mais e trabalhar com isso aqui de maneira mais tranquila. Então, quando nós trabalhamos uma função, é muito normal que o começo do problema comece dizendo para a gente qual é o nome da função, que na maioria das vezes vai ser f. Só que se você tiver mais do que uma segunda vai ser g, depois h, mas isso não é obrigatório, é só o mais comum de acontecer. E depois que a pessoa colocar para você o nome da função, é muito comum também o enunciado colocar dois pontos, um conjunto, uma seta e outro conjunto. Como que você lê isso? Por exemplo, aqui ó. Eu tenho aqui uma função cujo nome é f, dois pontos, a, setinha, b. Você interpreta isso como? É uma função f do conjunto A no conjunto B. Lembra da aula passada que nós tínhamos os conjuntos domínio, contradomínio e imagem? Agora, especificamente, não vou falar da imagem, mas esse A aqui ó, é o domínio e o B é o contradomínio. O que isso significava mesmo? O domínio é o conjunto de origem dos elementos. Aí você pega esse elemento do conjunto de origem, aplica na regra da função, que normalmente vai ser uma fórmula, vai te dar um resultado. Esse resultado, você procura ele no conjunto B. Entenderam? Quando você vai se referir a uma função e colocar a regra, normalmente você se refere à função assim, ó. O nome da função com quem é a variável de entrada, ou seja, f entre parênteses x, é f de x. Ou seja, uma função cujo nome é f e ela vai ser alimentada, o que você vai fornecer para ela são variáveis que você chamou de x. E qual que é a regra dela? É 2x mais 1. Ou seja, cada vez que eu te der um valor de x, pode ser qualquer valor de x? Sim, desde que ele esteja no conjunto A. Estão entendendo como é que é a noção? O x é a variável de entrada. A variável de entrada está no conjunto A. Então você vai no conjunto A que ele deu para você, no caso nesse exemplo vai ser esse aqui, e você pode trocar o x por qualquer um desses valores. Vocês observam que na hora que trocar o x por qualquer um desses valores, isso aqui vai me dar um resultado que você chama de f de x ou muitas vezes de y. Por que eu já estou falando do y? Porque logo a gente vai começar a trabalhar com essa noção não mais com conjuntos, mas com gráficos. Quando você estiver trabalhando com gráfico, você vai usar o eixo horizontal e vai chamar ele de x. O eixo vertical, você sabe que você chama ele de y, que é o f de x. Aqui para funções, o f de x e o y são absolutamente a mesma coisa, nesse comecinho pelo menos. Então a regra que eu tenho é f de x ou y igual a 2x mais 1. O valor de x você coloca ali arbitrariamente, desde que ele esteja no conjunto A. E o valor de y ou de f de x é o resultado que esse valor de x vai dar lá no segundo conjunto, no seu conjunto B. Então analisem comigo. O primeiro valor candidato que eu tenho aqui para valor de x que eu posso colocar na minha função é o valor de x igual a 1, que está no conjunto de origem, no domínio. Se eu vier aqui trocar o x por 1, faz a conta rapidinho, é 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. Então observem que essa função ela leva o 1 no 3, ou seja, quando você fornece para ela o resultado 1, ela te dá de volta como resultado 3. Então, se você fosse indicar isso com setinhas, como nós fizemos no vídeo passado, você vai fazer uma setinha com origem no 1 e destino no 3. Assim, ó. Esse é o caminho que a minha função f está fazendo. Vou deixar aqui da mesma cor para ficar claro. Vamos terminar o conjunto A inteiro? Se o x agora for 2, se o x for 2 aqui vai dar 4 mais 1, 5. Então ela vai do 2 no 5. E para terminar, se o x for 5. Se o x for 5, 2 vezes 5 dá 10, mais 1, 11. Ela vai do 5 no 11. Epa! Ficou faltando o 13 e o 15 aqui. Tem algum problema? Lembrem-se que nenhum. No conjunto de destino, no contradomínio, alguém pode ficar sobrando. Se eu perguntasse para você agora, só para relembrar, quem são os conjuntos? O conjunto A é chamado domínio, o conjunto B é chamado contradomínio, e um conjunto que eu vou criar aqui dentro do B, que só engloba os números 3, 5 e 11, é chamado de imagem da minha função, que é a parte do contradomínio que efetivamente participou da função. Essa é a noção mais ou menos de função utilizando conjuntos. Se eu quisesse mudar aqui um pouco, se eu quisesse fazer uma brincadeira e falar agora a minha função, que eu não vou mais chamar de f,
eu vou chamar de função g agora, só para trocar o nome. É uma função de b em a. Troquei a ordem, estão vendo? Estou falando que agora o conjunto b é o domínio e o a é o contradomínio. E a regra da função g vai ser dada igual. 2x mais 1. Essa é a regra da minha função g. Isso teria algum problema? Sim. O problema está inclusive na base de tudo que eu estou falando. Observem que g nem função vai ser. Ela vai ser uma aplicação, uma regra. Qual que é a regra? Essa regra aqui. De b em a, mas ela não tem o status de função. Por que ela não tem o status de função? Muito simples, vamos fazer um teste. Como eu falo que ela é uma função de b em a, quer dizer que o x está em b. Você pega qualquer valor de b, põe na função e o resultado você tem que encontrar ele lá no conjunto a. Vamos começar com o b igual a 3. Se eu trocar o b por 3, 2 vezes 3 vai dar 6 mais 1, 7. Então ela tem que ir lá para o conjunto 7 no a. Não tem. O que isso significa? Que esse cara aqui, o 3, que está no domínio, não tem ninguém para ser a referência dele lá no contradomínio. Vai ficar um cara faltando aqui. E no conjunto de domínio, nunca ninguém pode faltar. Então, se eu fizesse só essa inversão aí, nem função seria. Às vezes, se eu trocasse um pouquinho a regra, eu talvez conseguiria alguma coisa. Mas não vai ser o caso aqui. Era só para mostrar que a volta não foi verdadeira. Mais um exemplo. Ó. Eu tenho agora uma função f de r em r. R é o conjunto dos números reais, certo? Quando alguém definir também para você uma função e não falar quem são esses dois conjuntos, você assume de pré-requisito que sempre vai ser isso aqui. Esse vai ser o caso mais comum. O domínio é R e o contradomínio é R. E qual que é a regra da minha função? A regra é f de x igual a x ao quadrado mais 2. Então você pode pegar qualquer número real para ser o x. Na hora que você escolher um número real para ser o seu x a cada momento, ele varia, uma variável. Você coloca ele aqui, vai te dar um resultado. Esse resultado também é o seu f de x, que também vai cair no conjunto dos reais. Tá vendo? E aí eu vou montar aqui só uma tabelinha com alguns valores para a gente treinar, com um pedaço dos meus conjuntos, na verdade. Então vejam só, se eu escolher o x igual a 0, eu vou ter aqui, ó, 0 ao quadrado que dá 0, mais 2, 2. Se eu escolher o x igual a 1, eu vou ter aqui, ó, 1 ao quadrado dá 1, mais 2, 3. Com o x igual a 2, 4 mais 2, 6. Com o x igual a menos 3, lembrem-se que todo número negativo elevado ao quadrado fica positivo. Menos 3 ao quadrado dá 9, com mais 2, 11. E aí peguei um pouquinho maior. Se o x for 8, 8 ao quadrado 64, mais 2, 66. E eu podia continuar isso o quanto eu quisesse. Está percebendo, para já servir de teaser para a próxima aula, que para cada valor de x eu encontro um valor de y? Logo, logo, então, a gente vai conseguir relacionar as funções com pares ordenados para a gente conseguir partir para os gráficos. A gente podia se referir a cada um desses casaizinhos na minha tabela como sendo um par ordenado assim, ó. Porque se eu me referisse a eles como pares ordenados, eu conseguiria dar um passo além, começar a pensar em pontos. E uma vez que eu começasse a pensar em pontos, eu começaria a pensar em gráficos. Tá bom? Mas isso é um assunto para a próxima aula. Por hoje é isso, pessoal. Tchau, muito obrigado e até a próxima.